Luciano é a principal arma do São Paulo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Camisa 10 do tricolor paulista pode fazer a diferença nesta quarta-feira contra o Furacão pelo jogo de volta das oitavas de final. O tricolor tem todos os seus titulares do jogo contra o Internacional à disposição para enfrentar o Atlético, mas deve ter mudanças. A mais certa é a entrada do zagueiro Alan Franco, que estava suspenso no último domingo. Ele vai substituir Sabino. É possível que Hernan Crespo também preserve outros atletas por causa de desgaste físico. Boa, boa. Grandes vitórias do São Paulo e de vocês. E do São Paulo hoje, nem é necessária a vitória. O empate já garante o São Paulo e garante algo que é muito importante na fase dos últimos anos do São Paulo, Bruno e Mari. Grana na conta. Meta econômica atingida. Na Copa do Brasil, a meta econômica que foi definida pela diretoria é chegar às quartas de final. Para isso, São Paulo está a um empate hoje contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Bem, São Paulo, diferentemente da semana passada, não deve poupar titulares. É verdade que tem uma série de jogadores no departamento médico. O que está mais próximo de voltar é o Lucas Moura. Pode ter um pouquinho de minutagem no jogo de sábado contra o Vitória. Mas tem muita gente entregue ao departamento médico. Tem também uma boa parte dos jogadores voltando de suspensão. O Alan Franco e o Ferreirinha não jogaram contra o Inter e o Ferrarese estava suspenso no primeiro jogo, também à disposição. O Rafael, que foi preservado hoje, vai no gol. A linha de 3 zagueiros é a titular, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Os alas não tem muita opção, de um lado o Cédric e do outro Enzo Dias. No meio de campo devem começar os titulares Marcos Antônio e Bobadilha. Pablo Maia tem uma pequena chance e o Alisson como cara de criação. O Rodriguinho até se recuperou, viajou, vai jogar com uma proteção devido ao problema que teve no rosto, mas deve começar no banco. E no ataque, 3 jogadores brigam por 2 posições. Luciano, André Silva e Ferreirinha, tendência que desta vez seja Luciano e Ferreirinha, os 2 escolhidos pelo técnico Hernan Crespo. Empate e vitória classifica o São Paulo, uma derrota por um gol de diferença, decisão nos pênaltis. E o Atlético Paranaense? Bem, o time vem nesse retrospecto mostrado pela Mari terrível, 11º na Série B, o objetivo principal da temporada é subir, são 7 pontos nesse momento para o G4, então o técnico Odair Helma, que nem estará no banco, está suspenso. O time vai ser comandado pelo Fábio Moreno, que é o auxiliar técnico, ele vai poupar alguns jogadores. Eu não vou arriscar uma escalação, porque a gente não sabe quem ele vai poupar, mas os principais, Viveiros, Speed Mendonça, Zapelli, jogadores que são importantes para o jogo contra o Criciúma, na segunda-feira que vem, devem ficar no banco e entrar aí numa necessidade. O Patrick, poupado no final de semana, volta, e o Esquivel, que se recuperou após 3 meses de uma lesão no joelho, deve começar no banco e ser utilizado durante a partida. É nesse clima de um time preocupado com a Série B e mal na temporada, contra outro que agora não está tão preocupado na Série A e querendo a vaga, que teremos o jogo hoje, 19h30, Mari e Bruno. Paranaense São Paulo, Edu. 2-1 São Paulo. Rona. 2-0 São Paulo. Ulisses. 4-1 pro São Paulo. Viu, doutor? Marco Aurélio Cunha. 2-0 São Paulo. Tá vendo, doutor? Chico. 1-0 São Paulo. Pra vocês, Gabi. Eu tenho certeza que eu vou acertar. Vai ser 1-0 São Paulo esse jogo. 2-1 pro São Paulo, será esse jogo? pra cá. Capelanes. Pode ser. Fico com vocês dois, viu? 2-1 pro Atlético e Santos nos pênaltis. É nóis! Agora, para finalizar o derby, comentar então o Atlético Paranaense, um time que está vivendo as agruras da Série B contra o São Paulo, que no melhor momento da temporada, indiscutivelmente. E aí, Chiquito? E aí? São Paulo vai ganhar a 6ª seguida, será? Tem chance, viu, Chico? É, porque o Atlético Paranaense, o grande problema é que visivelmente não está preocupado com a Copa do Brasil, está com preocupações muito maiores na Série B. E aí, quando você admite isso institucionalmente, você passa também pro elenco, né? Como se aquilo ali não fosse tão importante assim. A torcida também, né, Chico? Então os caras assim... e aqui, o São Paulo deixou de ampliar o placar. Talvez esse seja o risco, porque futebol é futebol. Agora, eu não imagino que o São Paulo, pelo momento que está vivendo, pelo jeito que está jogando e por uma chance enorme de avançar em Copa do Brasil e talvez até, sei lá, né? Futebol permite isso, possa ser campeão no final do ano, mas tem que passar hoje. Eu não imagino que o São Paulo vai deixar escapar essa oportunidade. É muito mais time que o Atlético, já poderia ter encaminhado a classificação aqui, né? E acho até que pode vencer o jogo de novo. Mas o São Paulo fez um jogo muito consistente contra o Inter, contra o Fluminense também, jogou muita bola em casa.
E o São Paulo é um time que, neste momento, na minha opinião, está muito preparado. Claro, mata-mata, pode acontecer qualquer coisa, tem seus perigos. Mas se depender do que o São Paulo vem apresentando em campo, eu não estou falando nem de resultado, e sim de performance, o São Paulo está muito bem. E o Crespo achou o time, né, Renata? O Crespo colocou 3 zagueiros, 3 volantes, e os volantes do São Paulo não são só marcadores. São jogadores que. Se fosse o Mano Menezes, falava que era retranqueiro, né? 3 zagueiros e 3 volantes. Depende do jogador que você tem, né? As características. Você pega o Marcos Antônio, é brincadeira, onde ele tá em tudo quanto é lugar do campo, Corre entendeu? muito. O cara que vai para lá, vai para cá. Então, eu acho que isso é o trabalho do treinador. O treinador também passa uma tranquilidade para o seu elenco, de uma forma assim que eles entram dentro de campo tranquilos para fazer o jogo deles. Você vê assim, é difícil você ver o Crespo, né, dando piti ali fora, porque é a característica. E o mais importante de tudo que eu vejo também, Renato, com relação a você saber gerir o elenco. E o Crespo é um cara que jogou bola e agora ele está fazendo fora de campo o que ele, de repente, dentro de campo ele aprendeu. Você que sonha em ter um São Paulo e Corinthians na próxima fase da Copa do Brasil, Ronaldão? Pode acontecer. Pode. acontecer. O Furacão muito mal, um time criticado, sem apresentar bons resultados, 6 jogos sem vencer. E o São Paulo vitaminado, São Paulo querendo o jogo. E começou essa reviravolta aí com o Corinthians, né? O São Paulo venceu o Corinthians em casa, porque havia perdido pro Flamengo. E agora com uma nova fase, porque fora de campo, aquela tranquilidade vem pro time, né? Porque antigamente com o Zubeldia, o pessoal tudo zubildeado aqui, não sei o quê, mas ele dava muita pilha. O Zubilov dava muita pilha pro time, o time só tinha pilha e não tinha o que fazer. Agora o time tem o que fazer com um treinador que mudou a cara do São Paulo aí. Muito bem, a gente vai seguir com a Copa do Brasil, mas antes, pessoal... Olha lá. Lucas Moura, você não está no jogo, mas você está apurando sobre o jogo. Você está sempre apurando. Lucas Moura está perto de voltar, vai ser relacionado para esse jogo depois de uma longa Para espera. esse jogo, não. Tá, para o fim de semana. Para o jogo contra o Vitória, a tendência é que aconteça do Lucas Moura estar presente para ganhar minutos. Assim como aconteceu com o Yuri Alberto, que foi para o jogo do Botafogo e ia ganhar minutos, inevitavelmente, mas aí acabou ganhando mais tempo pela necessidade do resultado, o São Paulo quer ter o Lucas Moura no banco contra o Vitória para ele ganhar essa minutagem e não chegar tão cru, entre aspas, no jogo da Libertadores. Então é aquela coisa, é um planejamento que o São Paulo tem, um dos planejamentos que o São Paulo tem para o Lucas Moura. Caso não aconteça dele ainda não se sentir bem durante o treinamento da semana, aquela coisa toda, aí volta para o plano inicial, que é, inclusive, PVC e eu aqui já revelamos, que era voltar na Libertadores, voltar no jogo contra o Atlético Nacional, que já é na outra semana, né? Semana que vem. O caso do Murilo no Palmeiras também. O Murilo tem chance de voltar, talvez não fim de semana, no fim de semana, para jogar contra o Universitário na quarta-feira. Mas assim, nada de Lucas Moura no jogo contra o Atlético Paranaense. A ideia não é ter o Lucas Moura nesse jogo já. É sim, sábado no Morumbi, com 40 mil pessoas, que é a expectativa da direção, mais de 40 mil pela fase do time, claro, encaminhando uma classificação, classificando na quinta-feira, na quarta-feira, melhor dizendo, porque o jogo sempre foi quarta, na verdade o do Corinthians que antecipou para quarta. Então aí, ó, a gente está vendo imagens aí do Lucas Moura. E, claro, você tem os outros desfalques que ainda não vão estar à disposição, né? Você tem o Oscar, o próprio Wendel. Então, por enquanto, nada. Rian Francisco e Caleri só o ano que vem, né? São Paulo mira classificação contra o Atlético Paranaense. Em partida válida pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo terá mais um desafio pela frente nesta quarta-feira. Jogando na Liga Arena, o tricolor paulista irá encarar o Furacão, com a bola começando a rolar às 19h30. Embalado com Crespo, o soberano chega para o confronto decisivo, somando 5 vitórias seguidas. Com a vantagem, o tricolor do Morumbi vai a campo podendo garantir a vaga com um empate simples. Isso porque, no jogo de ida, a equipe venceu por 2-1 na capital paulista. Para o desafio contra o Atlético, o São Paulo tem todos os titulares à disposição da comissão técnica. Em contrapartida, pensando na sequência da temporada, a tendência é que o treinador argentino preserve alguma peça importante.
Com 11 gols marcados pelo São Paulo em 2025, Luciano é o grande destaque ofensivo do tricolor paulista. Vice-artilheiro, o meia-atacante tem chamado a atenção na atual temporada, chamando a responsabilidade em momentos decisivos. O camisa 10, principal esperança do soberano contra o Atlético PR, já balançou as redes 3 vezes na Copa Betano do Brasil. Apesar do mistério de Hernan Crespo em relação à escalação, tudo indica que o goleador estará presente no duelo decisivo. Entre altos e baixos pelo São Paulo, Luciano tem vivido um bom momento no tricolor paulista na temporada 2025. Se firmando como importante peça do setor ofensivo, o meia-atacante conta com 6 participações diretas em gol nos últimos 6 jogos. Provável escalação do São Paulo: Rafael, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, Cédric, Marcos Antônio, Pablo Maia, Bobadilla, Alisson, Rodriguinho e Enzo Dias, Luciano, Ferreira e André Silva. Quem está fora: Luiz Gustavo, tromboembolismo pulmonar, Caleri, cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo, Lucas segue cronograma específico por um estiramento da cápsula posterior do joelho direito, Ryan, cirurgia no ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo, Oscar, fratura de 3 vértebras lombares, Wendel, lesão na região posterior da coxa esquerda e Juan de Neno, já disputou a Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Pendurado, Rodriguinho. Outra informação do São Paulo: o São Paulo prioriza a chegada de um lateral direito nesta janela de transferências que vai até o dia 2 de setembro. Enquanto isso, quem tem aproveitado o espaço para se firmar entre os titulares é o português Cédric Soares. Aos 33 anos, o lateral direito se tornou a principal opção do São Paulo para o setor nesta temporada. Igor Vinícius, seu principal concorrente no início do ano, teve problemas com lesões e foi negociado com o Santos. O jovem Mike, que sequer havia estreado entre os profissionais, demorou a ter espaço depois da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No mês passado, quando começava a ser observado de perto por Hernan Crespo, teve uma lesão muscular na coxa direita enquanto jogava pelo time sub-20. Ele já está recuperado e já estreou, mas jogou apenas uma partida. Todos esses cenários fizeram Cédric se tornar a única opção do São Paulo para a lateral direita. Fisicamente, o experiente jogador tem dado conta do recado e se mantido longe de lesões. Neste momento, o tricolor tem 6 jogadores no departamento médico. A última vez em que não esteve em campo foi na partida contra o Talleres, no dia 27 de maio, pela Libertadores, por causa de dores na panturrilha. Desde então, foi titular em todas as 9 partidas do São Paulo no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Com pouco descanso, Cédric jogou 90 minutos em 5 dos últimos 9 duelos do São Paulo, inclusive na vitória por 2-1 sobre o Internacional, no último domingo. Nas outras 4 partidas, foi substituído sempre no segundo tempo e deve começar jogando novamente nesta quarta-feira contra o Atlético, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, às 19h30 de Brasília, fora de casa. Mesmo tendo em Cédric, que tem contrato até 2027, uma segurança pelo fato de o jogador não ter problemas físicos, o São Paulo continua à procura de um lateral direito para disputar posição com o português. O entendimento interno é de que o setor é o mais defasado do elenco, com apenas Cédric e o jovem Mike, que só tem um jogo pelo time profissional. O São Paulo, porém, tem encontrado dificuldades no mercado de transferências e não tem negociações avançadas.